pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje mais uma vez com mais um episódio do podcast da Escola Infantil Jardim. Hoje estamos com um convidado muito especial, o neurocirurgião Eduardo Carlos da Silva. Muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado pela presença. Obrigado, Letícia. É um prazer estar aqui em Belo Horizonte. Eu que sou de São José do Rio Preto, neurocirurgião, e é um grande prazer e uma honra estar aqui para conversar com vocês sobre a escola e como nós podemos ajudar as crianças a melhorar o perfil e também a performance cerebral. Ah, muito bom, Eduardo. Para quem não sabe, gente, o Eduardo ele é nascido em Uberaba, mora em São José do Rio Preto, neurocirurgião, e ele criou um perfil, né, no Instagram, tem aí um caminho com o tema Cérebro em Alta Performance. Primeiro, Eduardo, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho de onde que surgiu esse projeto, Cérebro em Alta Performance, né? Tendo em vista aí a modernidade, as doenças, né, da modernidade, eu acredito que chegou por aí, né? Essa história, esse caminho que você vem seguindo aí. Conta pra gente. O perfil surgiu porque eu sou neurocirurgião em São José do Rio Preto, sou professor de neurocirurgia na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, e no atendimento aos pacientes e mesmo no contato com os residentes, com os alunos da Faculdade de Medicina, eu vi uma lacuna muito grande entre a condição de a pessoa ser bem-sucedida, dela ter um autocontrole físico, mental, emocional e mesmo espiritual, é uma lacuna muito grande. Por quê? Inclusive os médicos, a grande maioria, eles não têm um autocuidado, eles não têm um conhecimento e muitas vezes, mesmo na prática, de como melhorar a condição de autocontrole mental e emocional. Então surgiu a ideia de formatar um simpósio de cérebro em alta performance. E nesse simpósio eu mostro para as pessoas que é possível a cada dia melhorar a condição física, mental e emocional e principalmente espiritual para manter um equilíbrio, uma harmonia e uma qualidade de vida. Esse foi o objetivo da criação do simpósio Cérebro em Alta Performance. Muito bom, Eduardo. E isso, né, explica um caminho que a gente vai trilhar hoje, que é a partir do adulto, né, saudável, que a gente vai conseguir crianças saudáveis. Não é isso? Então, assim, eu acho que antes da gente falar hoje sobre crianças, e mais especialmente aqui a gente fala um pouco da primeira infância, né, de 0 a 6, esses pais de hoje, eles precisam estar saudáveis para promover, né, uma infância saudável, uma infância integral aí para essas crianças. Então, conta aí para gente algumas dicas que você considera de extrema importância para essas famílias no cuidado diário, para que elas consigam manter uma rotina adequada para essas crianças. É de fundamental importância as pessoas aprenderem a ter um equilíbrio, uma harmonia na vida. E com o excesso de hiperconectividade, de informação, de demandas de trabalho, demandas de cuidado no trabalho, em casa, as pessoas estão perdendo muito tempo, muita energia e elas não estão se dedicando a ter uma autonomia física, mental e emocional. Então, o que eu oriento são alguns pilares do bem viver. E quais são esses pilares? Justamente uma alimentação. Hoje, a grande maioria dos produtos, eles são hiperprocessados, industrializados, e com isso tem muitos aditivos, tem muito açúcar, muito óleo vegetal, que acaba comprometendo a saúde do cérebro e principalmente do intestino e, por conseguinte, do corpo como um todo. E eu oriento as pessoas a desembrulharem menos e descascarem mais. O que isso significa? Quanto mais produtos naturais ela ingerir, e isso é muito importante porque as crianças, principalmente de 0 a 6, 7 anos, elas observam muito o que os pais fazem e não o que os pais orientam. Então, isso é um perfil que as pessoas precisam aprender a elas terem uma boa alimentação para que os filhos também possam ter. Quando uma criança
ela usa muito açúcar, muito aditivo, achocolatado, eventualmente refrigerante, biscoitos com muitos produtos industrializados, a industrialização desses alimentos, elas ficam desnutridas, elas têm um excesso de calorias e com isso facilita uma gama de doenças, mesmo na infância, que pode resultar na vida adulta, como diabetes, inclusive déficit de atenção e autismo, tem muita relação com o alimento que a mãe ingeriu nos meses durante e antes da gravidez. Nossa, por isso que a alimentação é fundamental para que possa gerar uma criança sadia. Então, esse é um pilar, a alimentação saudável. O outro pilar de fundamental importância é sono. Hoje nós vemos, Letícia, que as pessoas, inclusive crianças e mesmo adolescentes, ficam muito tempo no celular, na televisão, eventualmente no videogame, até altas horas da noite, e o tempo de sono é muito pequeno. E se as pessoas não têm um tempo de sono regular, por exemplo, uma criança de 0 a 6 anos, o ideal é que ela possa dormir de 9 a, eventualmente, 11, 12 horas. E a grande maioria das crianças, muitas vezes, não dorme 7, 8 horas. Isso, quando não se dorme nesse período de 9, 11, 12 horas, deixa de produzir melatonina de forma eficiente, serotonina, deixa de produzir hormônio do crescimento, que é importante, inclusive, na fase de 0 a 7, até a adolescência, 12 anos, uma produção eficaz de hormônio de crescimento, deixa de produzir de forma eficaz GABA. GABA é um neurotransmissor que mantém a pessoa, a criança e o adulto, num equilíbrio, numa paz. E, além disso, outros tipos de neurotransmissor, como de fundamental importância para o aprendizado, que é a acetilcolina. Então, se as pessoas não têm um sono satisfatório, um sono restaurador, isso vai afetar o comprometimento de cognição, de foco, de atenção e, principalmente, de aprendizado. Então, nós temos aí a alimentação, o sono. E um outro fator importante é a atividade física. Uhum. Infelizmente, a grande maioria dos pais, como você citou, eles não fazem atividade física e a criança não vê isso como um modelo para ser seguido. Então, não tem estímulo para que se possa fazer atividade física. Na minha opinião, se deve colocar uma criança para fazer atividade física, com 5 meses já começar a natação, por exemplo. Uhum. A natação, nós sabemos que ela estimula o sistema cardiorrespiratório, estimula a coordenação, estimula foco, estimula a atenção e, além disso, uma criança que aprende a nadar cedo, ela tem uma salvaguarda para se resguardar de um afogamento, cair numa piscina, eventualmente num lago, no rio, no mar. Uhum. Eu, particularmente, falo para os pacientes adultos, principalmente, e que a natação é um dos melhores exercícios, porque quando você está, por exemplo, correndo, jogando futebol, qualquer outro esporte, basquete, beach tênis, bicicleta, você ainda está pensando, está raciocinando. Na natação, quando você está dando as braçadas, nadando, se você não tiver foco, você afoga, você bebe água. Então, a natação já aprende a dar um foco para as crianças e mantém uma certa disciplina. Então, eu estimulo desde pequeno, de 5, 6 meses, já começar principalmente a natação. E é lógico, depois tem as artes marciais em crianças, tem principalmente as meninas, balé, tem várias outras atividades inclusive lúdicas, que não só na escola, como em casa. E países, por exemplo, como a Dinamarca, a Austrália, recentemente, estão proibindo o uso de celulares, da mídia, em adolescentes, só a partir dos 16 anos que eles vão estar liberados. E hoje,
Por incrível que pareça, uma criança de 2, 3 anos, você vai em restaurantes, você vai em locais públicos, o calmante delas é uma mídia. Isso, na minha opinião, é totalmente contraproducente, porque tem vários trabalhos que mostram que uma criança, e mesmo adulto, que fica muito tempo no celular, na mídia, ela está emburrecendo. Ela, na mídia já vem tudo, os vídeos, vem tudo pronto, e ela não precisa raciocinar. E com isso, os trabalhos mostram que está tendo uma atrofia do cérebro. E elas estão tendo uma má performance em termos de escola. Isso é muito importante, né, Eduardo? Essa questão que você trouxe do celular é uma coisa assim que parece que virou piada, porque a gente escuta isso em vários lugares, né? Quando a gente vê alguém com celular, a gente sabe que é maléfico, sabemos, né? Todo mundo fala sobre isso, né? Mas aí, na hora que a gente vê uma família que está atribulada, que está com uma rotina pesada, às vezes uma mãe solo, uma mãe que não tem ajuda em casa, justifica, né, dizendo que não, eu preciso daquele momento ali que meu filho esteja na tela para eu poder organizar a casa, para eu poder fazer uma comida. E eu tenho mostrado isso também, às vezes, no meu perfil individual, do Instagram, que o meu filho, que gosta muito, obviamente, de tela, que tem 5 anos, mas quando eu levo para ele, às vezes, um Lego, um brinquedo de madeira que ele pode montar, se eu disponibilizo um brinquedo ali para ele na sala, no tapete da sala, se o brinquedo aparece na frente dele, ele se interessa. Então, eu acho que a gente pode ter um esforço que seja mínimo, né? De simplesmente pensar um pouquinho pela criança naquele momento. Não, o que ele vai brincar agora efetivamente? O que eu vou conseguir trazer a atenção dele para que eu possa arrumar a cozinha ou até mesmo convidar a criança para fazer junto com você. Meu filho, por exemplo, teve um dia que ele estava super agitado, querendo minha atenção de manhã, e aí eu falei com ele assim, vamos lavar vasilha com a mamãe, e ele adorou. E aí todos os dias ele pergunta se ele pode lavar vasilha comigo. Eu comprei também lá em casa um aspirador de pó sem fio, que agora todo dia ele quer ajudar a aspirar a cozinha. Então, eu acho que também trazer a criança para essas atividades domésticas tira esse foco, né, que só a televisão que vai acalmar a criança. Eu concordo plenamente e oriento meus pacientes, os pais, justamente para isso, tirar o foco da mídia e vai para a atividade física, vai para um brinquedo lúdico. Só que no mundo de hoje, as pessoas assim delegam e elas não assumem com total responsabilidade o cuidado com os filhos. Mesmo naquele tempo que os pais estão relativamente livres, eles vão na mídia. E isso como eu falei no início, é exemplo. Não adianta falar, não pega celular, não assista televisão. Se eles estão fazendo, então eles que têm que dar o exemplo. Em vez de pegar um celular, pega um livro. Pega uma historinha, conta a historinha para as crianças. Isso, eventualmente, à noite, no final de semana. E durante a semana, participe junto, vai nadar com teu filho, vai fazer uma arte marcial com teu filho, vai caminhar, vai para a natureza. É muito mais salutar, muito mais saudável tirar as crianças da mídia. E, além disso, o próprio celular, como você mencionou, Letícia, as pessoas, por exemplo, estão com o celular na mão. Ninguém praticamente lê assim. As pessoas leem desse jeito. E lendo assim, a própria tela emite ondas eletromagnéticas que são muito maléficas para a visão, compromete a visão, são maléficas para o cérebro, a postura, normalmente, da cabeça, quando está no celular, no videogame, nessa postura, está facilitando para ter contração da musculatura crânio-cervical, com dor na coluna, dor de cabeça, perda da visão e desvio de coluna. Então, isso é muito maléfico. Eu, particularmente, recomendo as pessoas lerem nessa posição, ter suporte para ler aqui. Eu considero um absurdo, eu atendo advogados, médicos, juízes, professores, e as pessoas leem desse jeito até hoje.
Então, eu recomendo ter essa postura. E até brinco com os meus pacientes, quando vão com adolescentes, falo, 1 hora no máximo para quem tem acima de 15 anos de celular por dia, 30 minutos quem tem abaixo de 15, e depois das 21h30, desliga. Põe o celular num cofre, se não tiver cofre, desliga o Wi-Fi e a televisão. Uhum. E aí, como que a gente faz, Eduardo? Porque você citou aí no início, né, da nossa conversa vários hormônios, né, que a gente tem aí, que a gente produz no nosso organismo, e hoje a gente está viciado em tela, né, assim, o adulto, né, o nível, acredito que de dopamina que é liberado, né, ao ver ali um Instagram, um TikTok, tudo isso, assim, tá gerando na gente uma dependência. Só que a gente já está nesse momento de dependência. Então, a gente chega em casa, está cansado, vai colocar a criança para fazer qualquer coisa, vai mandando o tempo todo, vai tomar banho, vai comer, vai escovar o dente, mas a gente está ali no cantinho checando o nosso telefone. Como que a gente vai despoluir aí, né, a nossa cabeça, desconstruir essa nossa rotina, porque virou um vício? Né, quase que um álcool, quase que uma droga, o celular para nós hoje é um vício. Como que a gente vai aí tirar esse vício aí aos poucos da nossa rotina, para a gente poder também ajudar as crianças? Isso é um assunto muito interessante, porque como você mencionou, Letícia, isso já é um vício da humanidade. E o que precisa, primeiro, as pessoas terem consciência. Elas têm consciência que esse vício é maléfico. Como você citou, cada vez que você olha o celular, eventualmente você vê alguém fazendo um like ou fazendo um comentário, então isso produz dopamina. Só que a dopamina, como a cocaína, como o álcool, o fumo, ela também vicia. E as pessoas cada vez precisam mais de estímulo para obter aquela mesma quantidade de dopamina. E com isso, o cérebro vai se degenerando. E isso facilita várias doenças degenerativas, principalmente as demências, Alzheimer, Parkinson. Isso desencadeia muita dor de cabeça e também pode chegar, eu inclusive tenho muitos pacientes que depressão. Eles chegam numa condição que o tempo todo que eles vão para o banheiro, tá com o celular, estão no chuveiro, estão ouvindo o celular, estão almoçando, jantando no celular. Então isso é um vício muito grande. E para mudar esse vício, desfazer ou desconstruir, coisas saudáveis. Começar a aprender a ler mais livro, a fazer mais atividade física. E como você mencionou, quando a pessoa está com uma tela, tanto de televisão, de celular, e mesmo essas luzes fosforescentes, principalmente à noite, isso emite luz azul, e essa luz azul, ela bloqueia a produção de melatonina e aumenta a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, à noite, essa prática excessiva de contato com as telas, as pessoas estão produzindo menos melatonina, mais cortisol, estão ficando mais ansiosas, irritadas e com menos sono, menos estímulo para o sono. E essa questão do sono, Eduardo, me veio uma outra coisa na cabeça, que tem algumas pessoas mais velhas que não conseguem mais dormir 8 horas por dia, 7 horas, né? Eu também não sei qual que seria o ideal para o adulto, né? Você mencionou da criança. E algumas têm relatos assim, não, eu prefiro dormir 4 horas e apagar, 5 horas e apagar, do que tomar um remédio para dormir 8, 9 horas, igual alguns adultos já tomam para poder dormir mais tempo. Tem alguma pesquisa nesse sentido que você citou aí, o Alzheimer, a demência, que mesmo tomando remédio ainda tem esse perigo da doença, ou é necessário dormir, ou a questão não é nenhuma coisa nem outra, é literalmente limpar essas telas à noite para que consiga, em determinado momento, nem ter a medicação para poder dormir? Como que é isso? Esse é um tema de fundamental importância e hoje as pessoas não dão relevância ao sono.
Na minha opinião, e isso baseado na opinião de neurocientistas, de pesquisadores, o ideal um adulto dormir no mínimo 7 horas, 8 horas. Porque quando não se dorme nesse período, o nosso cérebro ele é regido, como o nosso corpo um todo, por ciclos. Então, nós temos o ciclo circadiano e temos o ciclo do sono. O ciclo do sono é em torno de 90 minutos. Imagina um relógio de 90 minutos. Então, tem a fase que a pessoa está acordada, vigília, a fase 1. A fase 2, quando ela começa a bocejar, começa a entrar no sono, a dar estímulo ao sono. A fase 3, onde ela se aprofunda e já está num sono profundo, que é fundamental para a construção e a formatação de vários hormônios, principalmente o hormônio, a serotonina e o hormônio do crescimento, que eles são revitalizantes. Então, a maneira que as pessoas têm de revitalizar é justamente poder entrar em todas essas fases do sono. E depois tem a fase 4, que é a fase do sono que é chamado REM, movimentos rápidos dos olhos, aonde que se sonha. Na parte dos sonhos, há recicla a condição emocional mental que a pessoa desenvolveu durante o dia, enquanto que na fase 3, que é a fase do sono profundo, recicla a parte física. Então, é fundamental a pessoa fazer todo o ciclo do sono para que ela possa estar revitalizada. E como você falou, pelo exemplo, se a pessoa vai dormir meia-noite, o estímulo, a criança quer ficar acordada até a meia-noite. E se a pessoa vai dormir, por exemplo, às 10 horas, que seria o ideal, um adulto dormir às 22 horas e acordar às 6, isso é o ideal, porque a produção de melatonina ela tem um pico entre as 23 horas e as 2 da manhã. E se a pessoa vai dormir, por exemplo, à meia-noite, então ela já desencadeia uma disfunção na produção de melatonina e desse ciclo circadiano. Por isso que é fundamental aprender a desmamar, que eu falo, do vício de manter as telas, manter mesmo luzes. O ideal é que tem um óculos que você pode colocar a partir das 18 horas, a hora que começa a escurecer, chama óculos de proteção de luz azul. E com isso você recebe menos essa luz branca, fosforescentes, e com isso você não compromete a produção de melatonina. Mas o remédio, ele influencia agora, nessa doença? O remédio, Letícia, escuta o que eu estou falando, eu vou frisar, todos os medicamentos usados para a indução do sono, medicamentos usados como neurolépticos, como tranquilizantes, como ansiolíticos, como antidepressivos, com o tempo eles lesam o cérebro. E, inclusive, tem vários trabalhos mostrando, principalmente de Harvard e a Universidade de Califórnia, se uma pessoa usar esses medicamentos por aproximadamente 15 anos, as chances de ter Alzheimer ou demência é em torno de 63%, só o uso dos medicamentos sem os outros fatores. Então, na minha opinião, eu até peço aos pacientes, pergunto para eles, você conhece alguém, trabalhador rural? Conheço. Pergunta para ele se eles têm insônia. Porque ele usou o corpo físico durante o tempo todo, durante o dia, ele está cansado. E quando as pessoas elas ficam muito tempo na tela, esse hiperestímulo, não só o da luz, mas também o intelectual, o cognitivo, ficar raciocinando, interpretando, codificando e processando tudo que está acontecendo na tela, e principalmente quando tem estímulos de violência, estímulos assim, de uma condição que excita muito a mente da pessoa, ela não consegue dormir. E não conseguindo dormir, ela compromete não só o cérebro e todo o seu corpo. E tem também o que nós chamamos de glinfagem. O que é glinfagem? Nós sabemos que nós temos sistema linfático, que são como se fossem umas veias, entre aspas,
que limpa toda a linfa. Então, é o sistema linfático do nosso corpo. Limpa as toxinas produzidas pelas células e que não foram recicladas, que não foram transportadas pelo sistema venoso. Então, o linfático, ele é como se fosse o lixeiro do corpo. Ele limpa. E 2015, não é tão longo, já faz aproximadamente 10 anos, foi descoberto que nós temos sistema linfático. Quando as pessoas elas entram num sono profundo, que era a terceira fase do sono, o que acontece no cérebro? O cérebro encolhe, aumenta a produção de líquor e dilata os canais do líquor e das veias, e isso absorve as toxinas produzidas no nosso cérebro. Absorvendo as toxinas produzidas nos nossos cérebros, há menor produção de substâncias como beta-amiloide e proteína tau, que são responsáveis pela formação do Alzheimer. Então, o sono, ele recicla as proteínas, as toxinas, os metabólitos produzidos pelo cérebro. E quando esse sistema que chama linfático. Linfático. E quando as pessoas não têm um sono profundo, elas não fazem isso. E vou mais, as pessoas que tomam indutores do sono, elas não têm um sistema profundo. Então, com isso, elas estão mais suscetíveis a manter o lixo metabólico tóxico no cérebro, e isso facilita a produção de doenças neurodegenerativas. Então, os dois caminhos, o caminho melhor realmente é seguir o ciclo natural, né? É lógico. Do nosso organismo. Se a pessoa quiser ter saúde, é fundamental seguir esse ciclo. E quais são as dicas aí básicas, doutor, para esse cuidado com o corpo? Tem alguma dinâmica prática aí para ensinar para a gente de conexão, enfim, meditação, que é tão difícil hoje em dia, né? Às vezes a gente vê as pessoas meditando aí. Para mim, 5 minutos já é um desafio. Mas o que a gente pode fazer aí para a gente começar a modificar esse cenário aí? Primeiro, a pessoa tem que ter consciência e querer ser saudável. Eu falo para os meus pacientes, o preço da doença é muito maior em termos econômicos, em termos de dor, em termos de sofrimento, do que o preço que você paga para ser saudável. Fundamental, hoje nós estamos no século XXI, tem aproximadamente 1 bilhão, isso é estatística da Organização Mundial de Saúde de 2018, 1 bilhão de pessoas com transtornos mentais. Então, isso catalogado. E quem tem transtorno mental não chega no médico, ou não procura assistência. Então, eu acredito que essa estatística é muito baixa em relação à realidade. Então, o que as pessoas precisam aprender a ter um autocontrole do estresse. No século XXI, o estresse é epidêmico. Praticamente todos nós temos estresse. E o estresse faz parte da vida. Só que tem que ter um nível de harmonia, de equilíbrio. Baixo estresse, a pessoa fica apática, ela não produz nada. Alto estresse, pelo contrário, ela descontrola a mente. Ela vai para um transtorno mental, para ansiedade, para depressão, para angústia, para tristeza. E por isso que é importante ter um autocontrole. E como você comentou, Letícia, é fundamental aprender a momentos de descanso. Eu mostro isso nas minhas palestras, os meus pacientes. Um exemplo é o coração. O coração, ele tem contração, onde ele joga todo o sangue para o corpo todo, só que ele tem que ter o relaxamento. Porque se ele não tiver o relaxamento, ele não vai receber o sangue para continuar mandando. Então, o coração é um exemplo que nós devemos lembrarmos para atuarmos na nossa vida. Tem contração, relaxamento, contração, relaxamento. Só que hoje as pessoas estão no nível de contração, estão muito tensas. É o número de pessoas que eu atendo com dor de cabeça, com dor na coluna, com fibromialgia, com ansiedade, estresse, depressão, está assim, assustador e aumentando cada vez mais. Porque as pessoas não conseguem desacelerar. E para que nós possamos desacelerar,
atividade física, como comentei, fazer meditação. O que é meditação? Meditação, as pessoas imaginam que é ficar 2, 3 horas. Eu falo para os pacientes, começa com 1 minuto. O ideal é que você medite pelo menos 2 vezes ao dia, o ideal de 20 até mais minutos. Só que se a pessoa começar com 1 minuto, e qual a regra básica para a meditação? Fechar os olhos, de preferência, ficar bem posicionado, coluna ereta, respirar lenta e profundamente. Isso com a respiração abdominal e com o foco, como se você visualizasse com os olhos fechados uma tela aqui na região da glabela, entre os 2 supercílios, com a língua no céu da boca, porque aí fecha todo o circuito de energia do corpo, bem relaxado. Inspira e expira. Então, vai vir assim, milhares de pensamentos, mas volte o foco para a respiração. Isso é um treinamento. Por exemplo, para uma pessoa correr uma maratona de 42 quilômetros, ela não começa correndo 42, ela começa correndo 1, 2, 3 e vai progressivamente. Tem um exercício que eu vou mostrar para vocês, que é yoga para o cérebro. Isso é de um médico americano da Universidade da Califórnia. Isso consegue manter as pessoas, e principalmente as crianças. Eu recomendo você adotar isso na sua escola, justamente com o polegar da mão esquerda, pegar aqui no lobo da orelha direita, o polegar da mão direita com o dedo indicador no lobo da orelha esquerda. Inspira lenta e profundamente e abaixa. Expira e solta. E, de preferência, sentir e visualizar, pode até com os olhos fechados, o ar entrando pela narina na inspiração, passando pelo orofaringe, chegando até os pulmões, e fazendo isso. Isso tem comprovado, inclusive quem tiver curiosidade, tem no Google, yoga para o cérebro. Esse médico americano, ele fez na Califórnia, em várias escolas, trabalho mostrando um grupo sem fazer que fica brincando, lúdico, controle, e o outro grupo fazendo essa yoga para o cérebro, de 50 a, eventualmente, 100 vezes por dia, melhorou foco, atenção, melhorou aprendizado e melhorou concentração e acalmou crianças com autismo e com TDAH. Se fazem isso com TDAH e com autismo, imagina a criança normal. Mas eu vi ali inspiração pelo nariz e expiração pelo nariz também, pelo nariz a boca também. Fechada e a língua no céu da boca. É isso também? É isso tanto na meditação quanto nessa yoga. Yoga. Tem outras dinâmicas também que eu posso mostrar para vocês. Por exemplo, nós temos no nosso coração energia eletromagnética. O nosso coração ele tem uma energia elétrica em torno de 100 vezes maior que o nosso cérebro. E a energia magnética em torno de até 5.000 vezes maior que o cérebro. Então, o nosso centro energético é o coração, maior que qualquer órgão do corpo. Então, eu recomendo, para melhorar foco, aprendizado, concentração, essa técnica que eu vou demonstrar aqui para vocês. Então, faz um aquecimento das mãos, põe a mão esquerda no coração, e a mão direita aqui na frente. Respira fundo. Respira e solta, eventualmente de 3 a 10 vezes, e há uma transmissão dessa energia elétrica saindo do coração, passando pelos braços, passando pelo ombro
e indo até outra mão e chegando até o nosso cérebro. Então, mantém isso por alguns segundos ou minutos, depois continua fazendo esse aquecimento, a mão aqui nessa região. Mantém isso aqui, a outra mão aqui atrás. Então, é como se fizesse, por exemplo, quando acaba uma bateria de um carro, então tem a bateria, você pode, através de fios, conectar aquele carro que está sem bateria com o que tem, pegar do que tem para o que não tem bateria. Então, isso faz uma energização eletromagnética. E depois aqui. Mantendo isso para ativar o nosso cérebro, também nós fazemos essa conexão, essa ligação da região frontal com a região occipital. E também nós temos vários mecanismos de liberação de tensão emocional. E isso mantém foco, concentração. Por exemplo, pode começar a fazer esses estímulos aqui. E eu vou mostrar aqui assim, bater. Então, fazendo o toque aqui de lado. Aqui no meio da cabeça. Aqui na frente. Aqui acima das sobrancelhas. De lado. Depois aqui na face. Massagem. Isso está estimulando os meridianos, ou os nadis, e com isso são centros energéticos. Isso também libera tensão emocional, mantém o foco e aumenta a energia do corpo e mente. E depois aqui, na clavícula, na região do coração. Isso são todos centros energéticos baseados nos meridianos. Aqui nas costelas e aqui na região da axila. Então, normalmente eu ajudo vários pacientes quando eles estão em pânico, eles estão com muita agitação, estresse, sem dar nenhum medicamento. Eu faço isso neles, estimulo eles a fazerem isso. Isso acalma a mente, mantém o foco, mantém a concentração e, no caso, em escola, facilita o aprendizado. Nossa, muito bom. Eu estava fazendo aqui, eu estava só esperando o próximo movimento, que realmente dá uma tranquilidade na mente mesmo, né? Assim, sem dúvida. Dá uma concentração maior mesmo. E o nosso cérebro, ele precisa, como eu falei, o nosso corpo, de descanso. Ao mesmo tempo que ele precisa estar descansado, ele precisa estar energizado. Outra maneira de energizar o nosso cérebro é como se fazer todos esses movimentos praticamente em toda essa região. Então, há um estímulo eletromagnético que atinge toda o nosso cérebro, como se nós estivéssemos lavando a cabeça. Então, fazendo todos esses movimentos. Normalmente, quando as pessoas começam a aprender isso e colocar em prática, melhora a ansiedade, melhora o estresse, melhora a depressão, dá energia, melhora o foco, melhora a concentração, melhora o aprendizado. Então, eu descobri aí um indício, porque hoje a gente está vendo realmente na escola muitas crianças com laudo ou caminhando para um laudo, né? Assim, de TDAH, de TEA. E pode ser esse adoecimento mesmo, né? De alimentos ultraprocessados, esse estresse que veio aí, né? Na modernidade. Então, pode estar relacionado com isso? Essa parte desse adoecimento, desse número de crianças e depois que venham a ser adultos? Sim, tem vários trabalhos mostrando que nos últimos 30 anos, o que está
cada dia, cada ano está aumentando o número de TEA, que é o autismo, e o número de déficit de atenção. E tem muita relação, principalmente, com a saúde da mãe. Eu recomendo para meus pacientes o seguinte: se quiser ter filho, primeiro você tem que ter saúde. Se você tiver saúde, tiver esse estilo de vida saudável, como nós comentamos, um sono regular, atividade física, alimentação regular, um controle do estresse, você vai gerar a mãe uma criança saudável. Agora, quando ela se alimenta mal, tem vícios em açúcar, em farinha, vícios em frituras, vício em álcool, em refrigerante, ela está produzindo proteínas que são proteínas assim, de baixa qualidade. E ela produzindo baixa qualidade, ela vai gerar um bebê, ela vai passar os nutrientes do corpo dela para a formação do bebê. E com isso provoca neurotoxicidade no cérebro e degeneração do cérebro. E por isso que está aumentando muito o número de crianças. Por exemplo, 20, 30 anos atrás, quase não se ouvia, eu não tinha conhecimento de crianças com TDAH, autismo, era relativamente raro. Hoje, o número está assustador. E, infelizmente, há umas projeções que cada ano há uma tendência a piorar mais, principalmente devido ao estilo de vida das mães e, eventualmente, dos pais. E esses exercícios a gente pode também fazer junto com as crianças? Pode não. Inclusive, na minha opinião, isso deveria ser feito no mundo todo. Em vez de dar, eventualmente, medicamento para as crianças, dar nutrientes, fazer atividade física, dar esses estímulos, essas atividades para estimular o cérebro de uma forma natural. E não dar esses medicamentos anfetaminas. Anfetaminas, infelizmente, a maioria dos médicos, dos pediatras e neuropediatras, quando uma criança procura por déficit de atenção, autismo, eles dão anfetaminas. Anfetamina, eles procuram, eles são captados pelos primeiros receptores de substâncias como maconha, cocaína. E isso aí leva também à degeneração do cérebro. Então, na minha opinião, assim, a não ser casos raros, específicos, que precisam dar medicamento, mas a grande maioria precisa dar estímulo. Nossa, muito bom, doutor. É um grande aprendizado para a gente, de grande impacto. Eu acho que a gente precisa realmente pesquisar e buscar seguir também o seu perfil lá no Instagram, né, doutor? Cérebro em Alta Performance. Gostaria de te agradecer, né, muito a sua presença aí, aqui em Belo Horizonte, ter vindo conversar com a gente. Eu tenho certeza que hoje isso modificou muita coisa dentro de mim e espero que modifique em vocês também. E é isso, doutor. Espero poder aí contribuir também agora para a saúde mental e emocional dessas crianças e tocar, né, as famílias que a gente atende e as famílias também que seguem, né, a gente também no nosso perfil, que é a Escola Infantil Jardim. Gente, muito obrigada, viu, doutor? Obrigado pela oportunidade e espero que eu possa ter contribuído por trazer uma semente. E se as pessoas realmente quiserem mudar de vida, elas precisam de dedicação. E como eu falei anteriormente, o cuidado com a saúde requer dedicação. Só que o cuidado com a doença, além de dedicação, dor, sofrimento e impacto financeiro. Então, que as pessoas possam realmente refletirem, se precisar, assiste 1 ou 2 vezes e colocar isso em prática. Essas técnicas que eu demonstrei, isso vai fazer uma grande diferença na vida de cada um de nós e de cada uma das crianças que vocês puderem repassar isso. Nossa, muito obrigada, gente. Até mais. Até o nosso próximo podcast da Escola Infantil Jardim. Muito obrigada.